Olá a todos os ouvintes e associados da Associação De Olho no Material Escolar. Eu sou a Michele Birk, diretora de comunicação da De Olho, e estamos aqui para mais um episódio, Um Olhar Agro na Educação. A educação brasileira está vivendo uma virada silenciosa e, ao mesmo tempo, muito profunda. Nunca se falou tanto em inteligência artificial, plataformas digitais, automação, análise de dados, novas competências para o futuro. Mas no meio de toda essa transformação, existe uma pergunta central: o professor está sendo preparado para ensinar nesse novo contexto? E mais do que isso, qual é o papel do pedagogo em um mundo em que a tecnologia já chegou à sala de aula, à gestão escolar e à rotina dos estudantes? Os dados mostram que essa conversa não é tendência passageira, ela já é realidade. O Censo Escolar 2025 apontou que o Brasil tem hoje 46 milhões de matrículas na educação básica e mais de 10 milhões de estudantes em tempo integral, além de crescimento consistente da educação profissional. Ao mesmo tempo, a imprensa brasileira tem mostrado uma contradição importante. Enquanto a tecnologia avança rapidamente, muitas escolas e redes ainda enfrentam desafios de infraestrutura, formação docente e adaptação pedagógica. O professor está sendo cobrado a inovar, mas muitas vezes sem o suporte necessário. E é justamente por isso que esse episódio inaugura uma série especial em 3 conversas sobre a educação e a tecnologia. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o pedagogo e a tecnologia, ou seja, como o professor, o coordenador, o gestor e os profissionais da educação podem se posicionar diante dessa transformação. No segundo episódio, o foco será o impacto da tecnologia dentro da sala de aula. E no terceiro, vamos olhar para a perspectiva do aluno, entendendo como as novas ferramentas já estão mudando a forma de aprender, estudar, pesquisar e construir conhecimento. Para essa conversa, recebemos uma convidada muito especial, Raquel Pitella, associada e conselheira da De Olho no Material Escolar e diretora de suprimentos da ArcelorMittal Brasil. Raquel tem uma trajetória fortemente conectada à estratégia, transformação digital, inovação, segurança cibernética e inteligência aplicada ao negócio. E traz uma visão muito rica sobre o que o mercado, a indústria e o futuro do trabalho já estão exigindo das novas gerações. Raquel, seja muito bem-vinda. E já começo perguntando, para começar, Raquel, quando você olha para o ritmo da transformação tecnológica nas empresas, qual é a principal habilidade que a escola brasileira ainda precisa desenvolver melhor nos professores? Olá, gente. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigada, Michele, pela introdução, pelo carinho. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O assunto é muito vasto, então vamos tentar ir tocando as bases, né? Eu acredito que o primeiro desafio hoje para o professor seja conhecer, né? Muita coisa essa transformação, são muitas novidades, então a gente precisa primeiro conhecer. Então, a IA em si é apenas uma ferramenta. Ela é ferramenta, ela pode ser usada de várias formas. Acho que o primeiro desafio que a gente teria que levar para as escolas é uma forma de treinar, fazer uma formação continuada dos nossos educadores, para que eles tenham uma ideia de quais são essas ferramentas e qual a amplitude elas podem impactar o seu trabalho. É, realmente. E essa formação continuada, né, é algo que, como o próprio nome diz, ela começa e continua por muito tempo, né, com certeza. E, Raquel, ainda existe um certo medo de que a tecnologia substitua o professor. Na sua visão, qual deveria ser o papel da tecnologia dentro do processo educacional? Pessoalmente, eu acho que nós não temos nenhuma evidência de que a tecnologia, esta tecnologia, essa onda que nós estamos vivendo agora, seja capaz de substituir, o professor. Ele vai transformar.
né? Com certeza. Eu não vejo ainda uma relação tão direta como, por exemplo, a datilógrafa, né? Que é Uhum. uma profissão que efetivamente ela desapareceu. Mas a capacidade do professor dele atingir o aluno num nível cognitivo muito mais intenso do que simplesmente conteúdo, eu acho que torna essa substituibilidade muito mais difícil, muito mais complexa, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a escada rolante, né? Acho que é uma boa analogia. Quando você tinha só a escada convencional, as pessoas subiam a escada. Quando foi inventada a escada rolante, agora você pode subir de escada rolante. A tecnologia, ela vem nos dar velocidade, produtividade, alternativas em vários aspectos da vida cotidiana. Só que se você só subir a escada rolante, você vai ter um problema de sedentarismo e você, em algum momento, vai ter que ir para academia e você vai ter que exercitar os seus músculos de outra forma, porque é uma necessidade humana. Eu acho que tem a mesma correlação. Você, na sala de aula, em alguns momentos, você vai querer ganhar velocidade para outros recursos didáticos. E a tecnologia, ela é agregadora, ela é uma possibilidade. Vai ter outros momentos que você vai ter que treinar a sua capacidade cognitiva. E aí tem que fazer o controle de exposição ao uso dessa ferramenta. Então, eu acho que o professor ele se torna ainda mais fundamental, porque ele vai ter que fazer a escolha desse pupurri de recursos, né? Agora ele tem uma vasta quantidade de recursos a seu dispor, e aí ele tem que ver qual é o melhor recurso para desenvolver que tipo de capabilidade nos alunos, né? O ensino, ele não é um ensino simplesmente conteudista, né? Você não está ali só para passar conteúdo. Se o professor fosse um passador de conteúdo, aí talvez o impacto fosse maior. Quando a gente fala que o professor, ele é um formador, né, de cidadãos, um formador de cientistas, um formador, né, de profissionais, né? Eu não vejo tão facilmente essa substituição. E realmente concordo muito com você e, e penso que cada vez a dificuldade para o professor aumenta, né? Porque você Né? toda esse conhecimento, essa gerência desse processo todo, também não deve ser nada fácil em sala de aula. Não deve. E quando você observa o mercado e as competências mais valorizadas hoje, né, que tipo de professor ou educador, o Brasil precisa formar daqui para frente? É, Hoje, boa parte das competências técnicas você ensina, né? E eu acho que realmente o Brasil tem um gap muito grande para as formações técnicas, né? Às vezes se dá muito foco da formação universitária e o ensino técnico ele fica mais menosprezado. Então, acho que nós temos muito espaço ainda para aquele ensino que é com base técnica. Mas em termos de competências mais amplas, né? Você fala assim, o que que o mercado quer de competências, né? Você vai acabar caindo em algum momento em características que são de intuição, de criatividade, de capacidade de ter amplitude de visão, de repertório, de coeficiente emocional, de resiliência, né, do comportamento, de ter empatia pelos stakeholders que você lida num ambiente profissional. Então, eu diria que hoje o conhecimento técnico e a habilidade cognitiva, ela anda lado a lado com essa característica mais humana, não cognitiva, uma característica mais psicopedagógica da pessoa, né? Para tornar com que ela consiga fazer uso daquelas suas competências de forma mais assertiva, né? E não tem jeito, assim, por mais que eu acho que é grande fundamental formador desse cidadão é a família, né? Você não consegue delegar isso para a escola, como o aluno passa boa parte do seu dia no ambiente escolar, essas capacidades e essas competências, além do cognitivo, elas acabam sendo muito importantes de estarem sendo introduzidas, né, na rotina do estudante.
Realmente. E são habilidades que, como você disse, poderiam partir das suas famílias, mas nós precisamos também ter a clareza que nem todas as famílias têm condições, de fornecer isso aos seus filhos, infelizmente, ainda nesse momento, né? E isso talvez seja algo que os professores, fazem já há muito tempo em sala de aula e que, por enquanto, não há substituição, né, da inteligência artificial. E falando assim do seu mercado de atuação, né? Ele é um setor altamente estratégico e tecnológico. E o quanto que você percebe que a desconexão entre a escola e o mundo do trabalho já impacta a competitividade das empresas e a formação de talentos? Realmente, existe realmente um gap, né? Quando o estudante ainda está na escola, ele vai num currículo bem mais restrito que hoje as multiplicidades de atuação exigem, né? Assim, um engenheiro civil hoje pode ter inúmeras atuações, né? E normalmente, realmente, vamos dizer, o profissional ele finaliza o aprendizado dele já dentro aí do seu primeiro emprego, na sua inserção do mercado de trabalho. Então, a gente, enquanto negócio, nós realmente temos essa preocupação e essa rotina de, ao receber, né, o estudante logo na saída da sua formação estudantil, ter o acompanhamento e um período, né, seja de trainee, seja de estagiário, seja de um outro modelo de inserção, aonde ele é apadrinhado, ele tem um acompanhamento, ele tem uma dose grande, né, de treinamento durante a jornada de trabalho, né, para atuações específicas dentro de situações específicas. Então, eu não acredito que a escola vai conseguir é, atuar em 100% da formação necessária de todos os profissionais para todas as aplicações que aquele profissional pode encontrar no mercado de trabalho, né? Isso foi assim no passado e vai continuar sendo assim. Então, acho que todas as empresas, sejam grandes ou pequenas, têm aí uma responsabilidade, um nível de atuação de fazer também essa formação continuada do profissional. E você, assim, no seu dia a dia, quais os maiores desafios que você percebe nesse trajeto que está ocorrendo? Primeiro, eu acho que o maior desafio é você tirar as visões extremadas dos assuntos, né? Especialmente quando a gente ainda está iniciando, né? O ChatGPT, que foi um dos primeiros a ter uso comercial, né? Nós estamos falando isso aí numa virada aí de 21 para 22, ou seja, é tudo muito novo, muito novo. A gente ainda não consegue ver o final do túnel, assim, como vai ser a rotina, como vão ser as realidades. E hoje, quando você lê a imprensa e conversa com as pessoas querem muito rapidamente dizer é bom, é mal, vai acabar a educação, vai acabar a profissão, não, vai substituir tudo, não, a produtividade do trabalho vai aumentar 90%. Meu ponto de vista é que é cedo, nós estamos começando essa jornada. Vai mudar, vai mudar. Acho que a rotina de todo ser humano vai mudar. O quanto, como, com que ênfase, em que lugar, acho que ainda a gente vai descobrir juntos. Uma coisa eu tenho certeza, né? É, tudo que você faz no seu dia a dia pode ter um componente de digitalização. Então, vamos supor, você faz supermercado, né? Você já tem programas onde você coloca uma lista de compras mensal, com uma periodicidade de compras, e tem inteligência que é instalado na sua máquina, no seu laptop, que lê essa lista e ela consegue entrar num site, fazer a compra para você, debitar no seu Pix ou no seu cartão de crédito e você recebe a sua compra em casa sem que você tenha que fazer supermercado. Essa tecnologia, ela já existe. Já existe.
As pessoas, ó, eu gosto de fazer supermercado, ok, você vai ao supermercado. Eu não gosto de fazer supermercado, instala o coworker na sua máquina e deixa ele fazer supermercado para você. Então, eu dei esse exemplo do supermercado para usar uma ação muito corriqueira, mas a minha crença hoje, se você acordar de manhã e for fazendo um registro de tudo que você faz, né? Toda atividade humana pode receber digitalização. A inteligência é você receber essa digitalização no ponto que ela te torna mais produtivo, que ela te dá mais tempo com a sua família, que ela te dá novas perspectivas e olha o problema de uma forma mais complexa, sem substituir a sua inteligência, a sua empatia, a sua intuição, a sua criatividade. Então, vai de cada um. O quanto você quer digitalizar da sua vida e o quanto você quer exercitar o livre-arbítrio de pensar. Então, acho que essa nova revolução é mais fácil para as pessoas falarem: ah, eu não uso, eu não quero usar. Ou falar: vamos contratar alguém para fazer para mim, do que você no dia a dia ter a responsabilidade da tomada de decisão do que fazer com essas novas ferramentas e assumir as consequências das suas escolhas. Isso é complexo, né? Mas com certeza, eu falo com muita tranquilidade, 90% das nossas atividades corriqueiras podem receber algum nível de digitalização. Umas poucas, outras bastante. Sabe que para mim a comparação que você fez da escada com a escada rolante foi bárbara. Nós tínhamos conversado esses dias e você tinha falado disso e isso ficou na minha mente. Eu tenho certeza que vai ficar para sempre. Então daria para dizer que todas as escadas podem se tornar escadas rolantes, né? Agora, ao longo do. Você vê que a escada rolante existe há anos, né, É, Michele? E nós continuamos tendo todas as escadas convencionais, né? Ela não exatamente. substituiu as Não escadas, né? Mesmo substituiu, né? porque É, a máquina, a tecnologia é cara, né? Mas para mim o mais interessante dessa analogia é a questão da responsabilização. A escolha é sua, a ferramenta só está lá. Se você escolher subir a escada rolante todo dia, você vai ter que assumir a consequência do seu sedentarismo, ou, no caso, da menor evolução cognitiva, caso você só trabalhe com ferramentas. Se você escolher subir a escada física todo dia, você não vai ter um problema de sedentarismo, mas você pode chegar mais tarde no trabalho, você pode chegar suado e ter que tomar um banho. Então, as duas escolhas têm pontos positivos e pontos negativos, né? O difícil é as pessoas aceitarem o livre-arbítrio da tomada de decisão e a responsabilidade das suas consequências. com certeza, com certeza. E vou fazer mais uma pergunta aqui para encerrar esse nosso primeiro momento, né? Pensando nos educadores, então, nos gestores, nos pedagogos, que a gente acaba falando muito, né? Tanto dentro quanto fora da sala de aula, sobre inovação e tecnologia, mas muito sobre essa capacidade de adaptação. E na sua visão, como a escola pode desenvolver os professores, né, que estejam preparados para, né, não apenas para o que já existe hoje, né, você já colocou o fato da formação contínua, mas além disso, você acredita que há outras maneiras também que elas possam lidar com isso, que esses professores possam lidar com essas mudanças constantes e imprevisíveis que estamos enfrentando? Então, eu acho assim, algumas pessoas têm mais aptidão e curiosidade, né, para fuçar uma tecnologia nova, e algumas menos, né? Na minha experiência, eu gosto muito do modelo que você disponibiliza a ferramenta para todos. Disponibiliza para todos, né? Algum professor vai ter com certeza uma forma, de usar aquela tecnologia para dar melhores retornos sobre as provas, para corrigir as provas mais rápido e depois fazer só uma avaliação qualitativa, para dividir planos de aula e pesquisar planos de aula em múltiplas escolas de forma muito mais veloz. E na medida que um constrói a solução,
é mais fácil para os outros aderirem à mesma solução e você contaminar o ambiente sem necessariamente que todos tenham que construir tudo do nada. Então, fora a formação em si, né, que é conheça, estude e saiba o que é. Né? Eu acho que disponibilizar a ferramenta para você descobrir dentro do seu ambiente quem são esses curiosos, porque na medida que os produtos eles aparecem, eles contaminam de forma positiva todo mundo, né? E a gente já achou curiosas em tudo quanto é lugar. Tem pessoas idosas, tem adolescentes que ainda nem entraram no mercado de trabalho, tem pessoas de todas as idades, de todas as raças, com formação superior, sem formação superior, porque esse ensino está livre na internet, você não precisa ter formação acadêmica para fazer uso muito produtivo de uma ferramenta de IA, né? Então, assim, essas pessoas existem em todo lugar. Só que você só vai achá-las se você disponibilizar as ferramentas, e como isso tem custo, eu acho que as escolas vão ter que fazer essa discussão, né? De como disponibilizar as ferramentas aí para que os nossos educadores tenham a chance de, pelo menos, estudar e usar. É, realmente. Raquel, muito obrigada por esse seu primeiro momento, né, pelo seu tempo Eu que conosco. agradeço. Muito obrigada por estar conosco na De Olho. Você é uma associada muito importante para nós, nossa conselheira. Aqui tanto respeitamos e honramos a sua presença. Nossa, eu que agradeço. Para mim é um E, prazer. ah, e então, né, essa conversa aqui encerrando esse primeiro episódio de Um Olhar Agro na Educação com a Raquel Pitella. Ela mostra que falar de tecnologia na educação não é falar apenas de ferramentas, mas ela é falar de formação humana, de repertório, criticidade e futuro. E esse foi, então, como eu disse, o primeiro episódio da nossa série especial sobre educação e tecnologia. No próximo encontro, nós vamos aprofundar esse debate, olhando diretamente para a sala de aula, o que muda, o que melhora, o que preocupa e como usar a tecnologia de forma realmente inteligente no processo de aprendizagem. Agradecemos a todos os que estão aqui conosco e até o próximo episódio. Excelente, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. É um prazer até estar aqui e até a próxima.